Boa noite a todos e estamos aqui em mais uma live de terça-feira do Simplifique com a TCD e hoje eu resolvi falar um assunto muito interessante, inclusive um complemento para os nossos alunos. Hormônios e emoções. Quem controla quem? Boa noite, Ângela. Boa noite. Se você puder soltar coraçõezinhos para falar que eu tô aqui, né? O Instagram demora para me notificar. Então, boa noite a todos que estão entrando. E hoje, essa live vai ser muito interessante para os nossos alunos da TCD. Eu vim trazer esse assunto de hormônios e emoções, de quem controla quem, por quê? Eu tive um paciente, eu comecei esse paciente há exatamente 3 semanas atrás e o desfecho dessa paciente foi exatamente hormonal. Então, primeiro eu vou comentar com vocês sobre quem que vai controlar quem, porque vocês sabem que nós trabalhamos muito nas emoções, né? A TCD é emocional, a TCD é física, mas a TCD trabalha muito na emoção. Então, ansiedade, irritação e tristeza pode ser, além de tudo, pode ser uma questão hormonal. Quando o corpo fala, os hormônios trazem emoções. Então, mais uma dica para vocês colocarem na anamnese de vocês, tá? Você já se sentiu que teve dias muito irritada, muito ansiosa, ou triste sem motivo aparente? E se eu te dissesse que isso não é emocional e sim hormonal? Cortisol, prestem atenção agora. Cortisol alto, ansiedade, irritação, insônia. Cortisol baixo, cansaço extremo e desânimo. Serotonina, o hormônio do bem-estar, baixa. Tristeza, compulsão e ansiedade. Progesterona, calmante natural, baixa. Irritação, tensão e TPM intensa. Estrógeno, oscilações, o humor instável e sensibilidade emocional. O seu corpo não separa emoções de biologia. Tudo está conectado, principalmente com a parte hormonal. Quantas vezes você achou que era fraqueza emocional, mas na verdade era seu corpo pedindo um equilíbrio hormonal? As emoções, elas afetam os órgãos na medicina tradicional chinesa. Madeira, raiva, que é o fígado, raiva, mágoa, rancor, ressentimento. Coração, ansiedade e depressão. Baço, preocupações. Pulmão, tristeza. Já o seu acoplado à sua víscera é luto, o intestino grosso. E o rim, medo. E a bexiga, o seu acoplado, insegurança, tá? O acoplado da madeira, que é a vesícula biliar, né? Acoplado do fígado, que é a vesícula biliar, é indecisões, tá? Então,
as emoções afetam os órgãos, que eu acabei de dar aqui. Estresse desregula hormônios. Corpo físico mais energético precisam estar alinhados. O desequilíbrio emocional não começa só na mente, começa no corpo também. Por exemplo, o TSH, o T3 livre e o T4 livre da tireoide dá energia, humor e desregula o metabolismo. O cortisol, preferência de manhã, ele dá estresse e mexe com a nossa adrenal. A insulina mais a glicemia, metabolismo, resistência insulínica. Então, além de, quando vocês fizerem uma anamnese, pergunta como estão os hormônios. Se fazem tempo que o teu paciente não faz um exame hormonal, tipo TSH, T3, T4, cortisol, glicemia, insulina, estradiol, progesterona, tá? O FSH e o LH é o nosso eixo hormonal, que ele vem da hipófise. Precisa muito saber como está isso. Testosterona total e livre, mesmo nas mulheres, porque ela vai dar energia e libido, disposição. E a prolactina, hoje, ela pode interferir no hormônio, no humor e no ciclo menstrual, tá? Outra coisa, vitamina D e vitamina B12. A vitamina D está muito ligada ao humor e à imunidade. E a vitamina B12, energia e foco. Gente, e tem mais uma, né? A ferritina, estoque de ferro. Ocorre o cansaço, demasiadamente, a preguiça e a queda de cabelo. Muita gente acha que é emocional, mas está aqui o problema. Os hormônios fora de lugar. Então, quando eu comecei essa live, eu comentei com vocês que os nossos alunos da TCD iam aproveitar muito porque nós vamos ter uma coisinha a mais da nossa anamnese. Como estão os seus hormônios? Porque é o emocional que controla os hormônios ou é o hormônio que controla o emocional? Prestem atenção nisso, tá? Se não, peçam para o seu paciente de vocês fazer uma bateria de exames hormonais. Se conseguir, claro. E por que eu resolvi dar essa live hoje? A questão de 3 semanas atrás, veio para mim uma paciente que já era minha paciente há muito tempo atrás. E ela tinha depressão em último grau. E ela chegou para mim dizendo que ela melhorou. Durante a pandemia, ela conseguiu consultar um médico que tirou ela da depressão. É uma pessoa bem complicada. E olha a história dela. Em outubro do ano passado, ela estava tranquila, sem depressão, sem ansiedade, tomando o remedinho dela, por isso que ela não me procurou mais. Em outubro do ano passado, setembro a outubro do ano passado, ela apareceu algumas células cancerígenas no útero e ela precisou retirar útero, trompa e ovário. E
ela comentou comigo que ela não fez uma cirurgia aberta, que ela fez uma cirurgia por laparoscopia. E ela tem as cicatrizes da abertura, né? Onde eu dessensibilizei. E foi feita a retirada dos órgãos por baixo. Então foi feita também a dessensibilização da cicatriz do períneo. E ela teve uma complicação enorme na cirurgia. Eles não conseguiram descolar direito o útero, ovário, ela estava com queloides no intestino. E como eu digo, né, por que não abriram a barriga e já tiraram tudo, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? Por ser uma cirurgia de 3 horas, ela passou para 8 horas de cirurgia e o médico anestesista teve que dar mais anestésico. Para vocês terem ideia, ela acordou na UTI, entubada. Ela teve um pânico na UTI, aí saiu da UTI e tudo aquilo que ela sentia antes da depressão, ela voltou a sentir. E como eu digo, né, ela me procurou agora em início de abril, para que o médico, ela falou para mim assim, o meu médico, Linéia, ele não tem mais arsenal de medicamento para me dar. E aí eu comentei com ela da cicatriz, tá? Fizemos harmonização. Gente, vocês não imaginam. Inclusive fiz biomagnetismo. Nada melhorava essa mulher. Na terceira sessão, porque ela não queria aurículo, ela queria só o ILIB, e algumas coisas eu falei, não, agora nós vamos entrar, na terceira sessão nós vamos entrar com a acupuntura. Então eu fiz o VG20, os 4 deuses, né? Fiz pontos para depressão, tá? Ansiedade. E isso na segunda sessão. Ela veio na terceira sessão dizendo que ela teve um dia que ela ficou bem. E eu me lembrei de um tratamento de 3 pontos na aurícula que eu aprendi com o Nogier, que é tálamo, hipotálamo e endócrino. Só que o nosso ponto endócrino pro Nogier, para a acupuntura francesa, é hipófise. E eu fiz isso e comecei a fazer a parte hormonal, BP6, BP9, VC4. Comecei a lidar com a parte hormonal, porque ela estava tomando tintura de amora também, porque ela estava tendo calorão. Gente, a paciente melhorou. O que era? Ela teve o trauma de ficar 8 horas com anestesia, né? Que era para ficar de 3 a 4. Acordou na UTI com um susto, entubada, perguntando o que tinha acontecido. Fiz o desbloqueio emocional e nada melhorava. Então, eu comecei a fazer a parte hormonal dela. Por quê? Porque ela retirou útero, ela retirou ovário, ela retirou trompa. E o ponto endócrino ou hipófise na aurículo francesa é hormonal e, além de tudo, o ponto endócrino para o Dr. Nogier é para depressões profundas. Conclusão, fiz a 4ª sessão e ela tá super bem. Então, por isso que eu resolvi trazer para vocês esse assunto em que você faz e tem alguma coisa atrás na sua anamnese a mais. Anotem, meus alunos, para ver como está a parte hormonal do paciente de vocês. Tá? Criei um protocolo e mais um, Ângela.
tá? Anotem se vocês quiserem. Eu fiz daí esse protocolo tálamo, hipotálamo e endócrino, porque o endócrino já vai na hipófise, né? Então, nessa última sessão dela, eu fiz um outro protocolo, que é o Xemen, abrindo com o Xemen Rim simpático, começando, tá? Na hipófise. Então, Xemen Rim simpático, ponto da hipófise que nós temos, o ponto da tireoide, o ponto do útero, do ovário e terminando com o ponto endócrino. E você já vai entrar numa depressão profunda. O ponto endócrino é maravilhoso para quem tem depressão profunda. Então, vocês lembram do nosso tratamento emocional? Xemen, simpático, SNV, subcórtex, coração emocional, na orelha direita, e coloquem também para uma depressão profunda o ponto endócrino. O paciente de vocês vai melhorar muito, tá? Então, por quê? Depois eu vou mandar no grupo de vocês, porque o ponto do tálamo e o hipotálamo na aurículo francesa é um pouquinho diferente da aurículo chinesa. Então, eu vou ter que mandar para vocês, para que vocês comecem com tálamo e hipotálamo, que vocês estão mexendo aqui, né? O local exato, e o endócrino é o mesmo, tá? Mas não fazer o tálamo e hipotálamo na acupuntura chinesa, e sim na francesa, tá? E eu passo para vocês no grupo tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Maravilhoso, amei, fantástico. E aí nossos alunos precisariam estar aqui, né? Para aprender mais isso. Tá? E foi um caso bem interessante em que, claro, né, você fez tudo, cicatriz, tudo, os cristais. E assim, o que estava faltando? Regular a parte hormonal, porque ela tirou tudo. Nós regulamos inclusive as cicatrizes, né? E a hora que ela me falou que ela estava tendo calorão, opa, tá faltando energia onde? No útero, no ovário e nos hormônios. E aí ela melhorou. Ai, obrigada, Ângela, obrigada. Muito obrigada. E isso que às vezes você diz assim, meu Deus, o que eu vou falar na live? E é isso aí, pessoal. Então, peçam, né, esses exames, ou perguntem se já tem, como está, tá? Porque precisa. É mais uma dica nos nossos tratamentos, tá? Isso aí. Que bom, Ellen. Que bom que vocês gostaram. Isso não tinha ainda no nosso, nem na nossa apostila, né? Por isso que a gente diz, assistam as nossas lives que são aulas. Eu vou tentar salvar e vou tentar colocar na nossa plataforma essa aula, tá? Que eu acho muito importante. Ah, tá no mercado? Isso aí. E daí não há clima que aguente, né? Certo, Rocio? Ontem nós estávamos aqui com 11, 12 graus. E hoje com 30. Afora, minha filha saiu,
Tava marcando no carro 30 graus. E ontem, uma chuva, uma garoa, um vento frio com 11 graus. Então, vocês imaginam se tem como um organismo aguentar. Por isso, no meu Instagram, nos meus stories, tem muitos slides falando de tudo isso, tá? Deixa eu ver aqui. Minha mãe, há muitos anos atrás, teve uma cirurgia dessas e foi bem complicada a recuperação. Sem contar que ela literalmente morreu e foi ressuscitada na mesa. Ai, meu Deus, não é fácil. Não, realmente, essa cirurgia é bem complicada. E foi por laparoscopia, Ângela, ou não? Ou foi aberta? Vão aumentar as páginas da apostila. Isso, hoje verão e ontem inverno europeu, é isso aí. Fazer o que, né? Eu tenho um porém com essas cirurgias por laparoscopia. Ah, não existia ainda, foi aberta. A dor de cirurgia de retirada de útero, numa cirurgia aberta, é impressionante. É pior que cesariana. A minha mãe fez e ela gritava de dor, tá? Mas eu tenho um porém nas cirurgias por laparoscopia. Você tem que estar muito bem preparada para uma cirurgia de laparoscopia. Tá? Eu já vi muita gente fazer cirurgia de vesícula por laparoscopia, o médico não viu, deu hemorragia, tiveram que abrir, né? Então, é bem complicadinho mesmo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aí a gente encerra. Isso aí, pessoal. Um beijo no coração de todos. Que Deus abençoe. E na quinta-feira estaremos aqui com o nosso café com a TCD, respondendo dúvidas dos nossos seguidores e também fazendo os tratamentos online. Sim, Ângela, porque quando a cirurgia é aberta, tá? E você tira o útero, tá? O ovário, as trompas, o que vem, a parte intestinal vem ali dentro, vai ocupar esse espaço. Então, as mulheres se sentem vazias. Por quê? Por causa dos hormônios. E aí, o hormônio é uma faca bem complicada, né? Você fazer reposição hormonal, você pode gerar câncer. Quem tem predisposição a câncer não pode fazer reposição hormonal. Então faz acupuntura, tem calorão, toma a nossa fitoterapia de tintura de amora, tá? Isso aí. Ah, imagina, Rocio, que bom que vocês gostaram. Um beijo no coração de todos. Depois vou tentar passar lá. Tem muitas aulas que eu preciso passar na plataforma.